Isaías, capítulo 35, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Tem gente sem achar, ajuda aí. Isaías, capítulo 35, versículo 1. Tudo bem, Tiago? Achou? Só mais um minutinho. Diz assim a palavra do Senhor: o deserto e os lugares secos se alegrarão com isso, e o ermo exultará e florescerá como a rosa, abundantemente florescerá, e também regurgitará de alegria, exultará a glória do Líbano se lhe deu, bem como a excelência do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: esforçai-vos e não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo. E a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de água. E nas habitações em que jaziam as chacais, haverá erva com canas e juncos. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão, e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre a sua cabeça, gozo e alegria e alcançarão, e deles fugirá toda a tristeza e gemido. Amém? Soberano Deus, aqui está a tua palavra, Deus. Te peço agora, Senhor, fala conosco, Senhor, assim como tu falaste primeiramente comigo, fala com a tua igreja, Senhor, para que possamos ser edificados pela tua palavra, Pai. Que nada venha tirar nossa atenção, que o teu Espírito Santo permaneça aqui sobre este lugar, que anjos guardiões possam estar aqui, Senhor, para que nada venha, Senhor Jesus, fazer perdermos a nossa bênção, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus, e te agradeço. Amém? Irmãos, aqui a palavra do Senhor fala um pouquinho, que este será o nosso caminho depois do juízo final. Deus não só aponta o caminho, como também Ele caminha conosco, E o tema dessa palavra é deserto. E eu quero perguntar nessa noite para cada um de vocês: o que vocês entendem por deserto, Se eu fosse dar a oportunidade para cada um falar um pouquinho sobre deserto, haveria muitas coisas a serem faladas. Mas um pouquinho que nós entendemos sobre deserto. Quando alguém diz, fulano está no deserto, é como se nós dissermos, fulano está sozinho, Deserto é algo que nós podemos entender que é algo sozinho. Deserto, se a gente for ver sobre alguma ilustração, um lugar que tem muita areia, mas não tem pessoas, não tem água, não tem comida, Não tem lugar para se abrigar em meio à tempestade, não tem lugar para você se esconder mediante o sol, Mas nós vemos que ali o povo de Israel, por 40 anos, eles caminharam no deserto. E eles caminharam no deserto por desobediência, Mas mesmo assim, sendo desobedientes, o Senhor, através da infinita misericórdia dele, o que o Senhor fazia? Quando havia ali, durante o dia no deserto, era muito calor. E como eu já disse, não tinha lugar para que eles se escondessem, uma sombra. Mas o Senhor, durante o dia, mandava uma nuvem ali para cobrir e deixar que o povo ficasse na sombra. E durante a noite era um frio terrível. E durante a noite o Senhor mandava uma coluna de fogo para aquecer o povo de Israel, E como também não tinha comida, o Senhor os alimentava, o Senhor mandava água,
mas mesmo assim o povo não estava bom. Nós cristãos, quando nós estamos passando por um momento difícil na vida, eu não sei se alguém já ouviu falar, mas geralmente o povo que é cristão ali fala: estou passando por um deserto, né? De repente é um deserto na área financeira, talvez um deserto na área sentimental, algum deserto na área profissional. Então a pessoa fala: você nem sabe, eu estou passando por um deserto terrível, né? É o nome que costumamos dizer, e não está errado de dizer. Por quê? Deserto quando eu preciso de algo que somente Deus pode fazer. Assim como Ele fez com o povo de Israel durante os 40 anos, nós, quando estamos no deserto, somente o Senhor pode fazer algo na nossa vida. Amém? Agora, nós podemos falar sobre algumas coisas boas, mas precisamos passar por processos, né? Processos em meio ao deserto. Então, se eu fosse falar para vocês de coisas boas, mas que precisa se passar por processo, uma das coisas boas é o azeite, né? Naquele vidro ali existe um pouco de azeite. Mas para que seja obtido o azeite, um azeite bom, precisa que se pegue todas as azeitonas e ela passe por um processo de moinho, né? Então vai começar a ser, pode ser um maquinário que passa sobre as azeitonas várias vezes. E não somente basta amassá-las, mas precisa cada vez mais apertar as azeitonas para que saia de lá o verdadeiro azeite, né? O suco de uva, se formos falar pelo processo que o suco de uva passa para chegar a ser suco de uva, são ali várias uvas, né, que são pisoteadas para que chegue até o processo final, que é um suco de uva maravilhoso. E enquanto nós humanos, né, quando nós estamos passando pelo deserto e pedimos ao Senhor que queremos algo novo, algo de Deus na nossa vida, irmãos, eu não sei se eu tenho uma triste ou uma boa notícia, né, mas o que eu tenho para dizer é que nós passaremos também por processos, né? Talvez vamos ser pisoteados em alguma situação, talvez vamos ter muitas vezes que ser apertados, passados pelo moinho, como a cana passa ali para que se obtenha, né, o suco da cana ali. Então, por muitas vezes nós olhamos e falamos: Senhor, me tira desse deserto. Mas nessa noite eu pergunto: será que o Senhor, Ele quer neste momento nos tirar do deserto? Não é que o Senhor, Ele tenha prazer em nos ver sofrer. Não é isso, irmãos. Mas para se obter o melhor de algo, é preciso passar por processos. E muitas vezes dolorosos, né? Quando vamos ver um vaso sendo reconstruído, ele precisa ser quebrado, né? E começar de novo na mão do oleiro, sendo feito ali. A aliança, para que ela chegue ao processo final, ela precisa passar pelo fogo. Algum tipo de ferro, ele precisa passar pelo fogo quente. E nós, como humanos, nós somos diferentes. Precisamos passar por coisas que o Senhor determinou que passássemos para nos aprovar. Para quando vier alguém conversar conosco, estiver passando por aquela situação, você dizer: eu venci. O Senhor me colocou de pé novamente. Você vai ficar de pé. Porque como falaremos de algo se nós não vivermos? E quando eu penso de processo, eu lembro sobre a Bíblia, eu falei sobre vocês sobre o processo de como alcançar um suco de uva, um azeite. Mas quando eu falo sobre processos na Bíblia, eu lembro muito de Abraão e ali o seu sobrinho Ló, né? Quando o Senhor falou para Abraão: Abraão, eu tenho algo para te entregar, eu tenho coisas novas, mas eu preciso que você saia de perto da tua parentela e vá para a terra que eu te mostrarei. E Abraão ali começou a olhar e ele foi teimoso, irmãos. Por quê? Ele foi para outro lugar que o Senhor estava ordenando, mas ele levou o seu sobrinho Ló. E diz a palavra de Deus que ele foi tão rico, Deus prosperou tanto a vida dele como a vida do seu sobrinho Ló, que começou uma briga ali sobre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Por quê? Porque ali o que acontecia? Ele tinha tantas coisas, tantos gados, que a terra não suportava mais tantos gados, e começaram ali a haver uma contenda. E Abraão falou: não está certo. Já vi que realmente eu desobedeci um princípio de Deus, do meu pai, e eu quero voltar atrás, eu quero dizer: olha, você escolhe, né? Você vai para a direita, eu vou para a esquerda, eu deixo a sua opção, né? E eu fico imaginando numa ilustração como se fossem duas crianças, né? Se você pega um pacote de
salgadinho que tem pouco e um outro que está cheio e você pede para a criança escolher, a primeira criança qual que ela vai querer escolher? O salgadinho que está cheio, né? Porque aquele ali já pegou, ainda começa a briga, aquele tem menos, né? E na vida de Abraão e Ló não foi assim. Abraão deu oportunidade para o sobrinho escolher qual a parte de terra que ele iria, porque ele não queria contender. Ele poderia ter falado: olha, eu escolho essa parte e você vai para tal parte, mas para que não houvesse contenda, ele disse: escolhe você. E Ló escolheu as campinas, pensando: meu Deus, ali eu vou fazer algo prosperar, ali eu vou ser mais rico do que eu sou hoje. E para Abraão, irmão, sabe qual ficou a parte? O deserto. E se fosse eu e você, será que nós olharíamos para o deserto e pensaria que de lá poderia sair coisa boa? Ou a gente entraria em desespero e falaria: por que eu não escolhi primeiro? Né? Agora ele escolheu Campina, que tem tanta coisa boa, e eu fiquei com o deserto. Mas mesmo em meio ao deserto, Abraão conseguia ver as mãos de Deus sobre aquele lugar. Eu quero dizer para você nessa noite, eu não sei qual o deserto que você tem passado, mas que você possa, em meio a esse deserto que você está passando, ver que o Senhor te honrará em meio a tudo isso que você está passando. Amém? Eu não sei, mas o Senhor, Ele sabe. Ele está dizendo: eu estou neste deserto. E talvez o Senhor diga para mim e para você nessa noite: eu não quero te tirar desse deserto, mas eu quero tirar o deserto de dentro de você, porque eu sei que aí algo grande vai acontecer. E que eu e você possamos olhar também para o deserto como algo a ser ganho, algo a ser acrescido na nossa vida, não somente como luta, como derrota, mas algo que vai acrescentar na nossa